falou para Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, você largar ali, né, a seu pai, a sua mãe, e ele tomar uma direção que ele nem sabia. Né? Ali não tinha bússola, né? Ele não sabia por onde ir, porque o deserto ele é amplo. Mas ele, conforme a voz do Senhor, assim ele fez. E ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, quando o homem, a mulher, né, quando nós estamos debaixo da potente mão do Senhor, é interessante que para nós as coisas impossíveis se tornam possíveis. E quando Abraão foi para uma terra a qual o Senhor já tinha falado para ele que a sua descendência seria como a areia do mar, né, como a estrela, que iria passar um período numa terra estrangeira, o Senhor já estava vendo lá na frente o que ia acontecer na vida de Josué. Só que havia uma preparação para que aquele povo pudesse saber que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Diz a palavra do Senhor que todas essas promessas com o Senhor chegou até a Moisés, que não sabia a história outrora. E diz a palavra de Deus que, chegando no tempo de Moisés, começou a se cumprir tudo que o Senhor havia falado a respeito do povo, a qual é da descendência, a qual Abraão era pai daquela nação. E diz a palavra do Senhor que ali eles choraram, ali eles gemeram, ali eles começaram a pedir a Deus uma providência. A qual muitas vezes nós, ao passar por várias coisas, chega uma hora que a gente fala, Senhor, não tem jeito. Temos que se aproximar do Senhor e começar a falar do Senhor o que nós necessitamos, o que nós precisamos. E diz a palavra do Senhor que o Senhor atendeu o clamor daquele povo. O Senhor inclinou-se ao ouvido daquele povo e lembrou da promessa dele com Abraão a respeito daquele povo, a qual ia peregrinar na terra qual não era deles. E diz a palavra do Senhor que no meio daquele povo, no meio daquele gemido, no meio daquele sofrimento, havia a qual Deus já tinha um propósito. Havia que nem sabia, né, que ele ia ser um dia um líder na frente da obra do Senhor. Que às vezes nós passamos por várias provações, problemas, só que nós não sabemos o propósito de Deus na nossa vida, na minha vida. Eu lembro que quando eu passei um período na provação tão grande, e eu comecei a entregar ao Senhor por quê? Só que o Senhor, Ele trabalha de várias formas na nossa vida. Porque é necessário nós termos experiência para mudar. Que se eu não passar por prova, como eu vou falar que eu sei um Deus vivo? Como eu vou falar que Deus muda a história? Como eu vou falar que o Senhor, Ele é o Senhor dos senhores? Como eu vou falar que Ele tem poder de habitar nas coisas impossíveis e tornar possível aquele que crê? Como eu vou poder falar para alguém das maravilhas do Senhor na minha vida? As marcas é muito ruim. As dores, o sofrimento é muito ruim. Mas eu creio que quando Josué, naquele sofrimento, ele sabia que a resposta ela vem do Senhor. E mesmo assim, Josué não perdeu a fé, a qual Josué ele foi praticamente o capitão, ajudando Moisés a conduzir todo aquele povo. Irmãos, é interessante que na saída do povo de Israel, o Senhor ele fala para Moisés e manda transmitir para o povo para poder pegar animal, conforme a família que há na casa, sacrificar aquele animal, passar
porta, aquele sangue referindo ao Filho do Senhor. Olha só, ele pegou um animal, uma ovelha, um cabrito, sem mancha, conforme o número da família que há na casa, para poder sacrificar, porque à noite o anjo da morte iria passar para degolar todo aquele que não tem a marca. Olha só o processo que o Senhor, quando tem a promessa na vida daquele que Ele quer guardar, que Ele quer proteger, Ele começa a nos marcar com o sangue do Cordeiro. E nós sabemos que nós passamos uma pandemia tão grande que aquele que tinha a marca, alguns o Senhor buscou para si e alguns perderam a sua vida, não tiveram oportunidade de reconciliar com o Senhor. Mas aquele que tem a marca do Cristo, por mais que ele viesse a falecer no tempo da pandemia, ele sabia para onde ele ia, porque ele tinha a marca do Cordeiro. E aqui nesse lugar, aqui nessa casa, aqui nesse casa de oração, nós vimos e sentimos a marca do Cordeiro nesse lugar. O sangue de Jesus é qual purifica o homem de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo transforma o homem nesse lugar, porque esse lugar, nem outro lugar, senão a casa do Senhor. E diz a palavra que mais à frente, o Senhor, Ele, usando Moisés, chamou Josué. E Moisés sabia que ele não iria entrar na terra prometida, até porque o Senhor já tinha falado para ele que ele não iria entrar, mas ele iria contemplar a terra prometida. E quando Moisés ele contemplou e voltou, e assim ele preparou Josué para assumir o seu lugar, diz a palavra que Moisés foi para o monte e ele não voltou mais. Irmãos, imagina você estar do lado de uma pessoa que passou por várias situações no deserto, a qual o Senhor, através daquela pessoa, o Senhor alimentou aquele povo, através daquela pessoa, o Senhor manifestou a sua glória, através da nuvem de dia que protegia para não se queimar, à noite aquecia o povo com uma coluna de fogo, através daquela pessoa, e de repente aquela pessoa não se encontra mais ao seu lado. Como você ficaria? Como seria a sua atitude, a sua postura, a sua posição? Irmãos, eu creio que ali Josué, ele falou, agora não tem como eu mais fazer essa obra. Não tem mais como eu conduzir esse povo, porque eu dependia de Moisés. Só que lá em Josué, capítulo 1 em diante, o Senhor começa a animar Josué. O Senhor começa a falar com Josué. E o Senhor fala, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 5, a qual diz assim, ninguém se sucederá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem desampararei. Olha só, a promessa de Deus a Josué. E o Senhor já tinha prometido a Josué que ele iria entrar em Jericó. A cidade já estava prometida a Josué. Irmãos, quando os espias chegaram naquele lugar e contaram tudo a Josué em relação à cidade, em relação ao povo, o próprio, a povo transmitiu a mensagem, falou, aquela cidade é nossa, o povo é tudo ali é nosso. E o Senhor começou a orientar Josué, que está lá em Josué capítulo 6, versículo 9, diz assim, e armados e os armados iam diante dos sacerdotes que tocavam a buzina.
A retaguarda seguia, pois, a arca, andando e tocando a buzina. Ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritarei, nem farei ouvir as vossas vozes, nem sairá para lavrar alguma das vossas bocas, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Irmãos, essa passagem, quando Josué ele fala com os povos que ele iria dar ordem, o Senhor já tinha orientado. E nesse período havia uma mulher, que essa mulher, ela está na árvore de Davi, né, que o Senhor já tinha prometido, ou seja, devido à sua ação, devido ela proteger aqueles 2 homens do Senhor na sua casa, aqueles homens falaram para ela: você coloca na sua janela um pano vermelho que simboliza o sangue do cordeiro, e todo que estiver na sua casa será guardado. Irmão, diz a palavra do Senhor que em Jericó ninguém entrava, ninguém saía. Mas quando o Senhor ele tem promessa, independente que nós não podemos entrar em certo lugar, mas se o Senhor prometeu que vai entregar nas nossas mãos uma bênção, uma vitória, uma porta de emprego, não importa qual é a situação, o Senhor ele vai entregar. Porque quando ele tem promessa, ele cumpre. E a promessa do Senhor sobre a Raabe era tão grande que o Senhor ele guardou todos que estavam na sua casa. E Jericó foi entregue nas mãos de Josué, um homem ao qual ficou desanimado, um homem que conheceu e viu a glória do Senhor, viu o poder de Deus, viu o Senhor atuar, mas o Senhor renovou todas as suas forças. E essa mulher, devido à sua atitude, ela entrou dentro daquela coluna a qual faz parte da linhagem de Davi. Vai ver a história dela, é muito linda, e eu fico alegre porque é uma história a qual o Senhor ele passa para nós, não ficar desanimado, não ficar abatido, porque por mais que esteja abatido, nós não estamos destruídos, assim diz Paulo. Por mais que nós pensamos, está tudo perdido, estamos abatidos, mas nós não estamos destruídos, assim diz o Senhor, e sabemos que a resposta ela vem do Senhor. Às vezes não devemos fazer conforme nós queremos, mas quando nós deixamos o Senhor atuar, é aí que vem a vitória do Senhor. E foi assim que o povo, a qual o Senhor prometeu aquela terra, o Senhor concedeu a vitória àquele povo. E assim, eu louvo ao Senhor, que o Senhor tem guardado esse lugar. Eu cheguei a participar, onde estava começando, cheguei a participar dos começos, das obras. Eu sei que fazer a obra do Senhor é espinhoso, mas eu vou falar uma coisa: nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A promessa do Senhor, ela está de pé. Porque quando o Senhor tem promessa, o Senhor, ele cumpre. E quando ele começa a cumprir, nós não entendemos como o povo de Israel não entendeu. E diz a palavra de Deus que aquele povo que saiu do Egito, ele não entraram. Por que não entraram? Porque eles não entenderam o propósito de Deus na sua vida. Quem entrou na terra prometida? Foi Josué e Caleb. Porque nós precisamos estar ouvindo atento, conforme Paulo fala, tardio no falar, pronto para ouvir e tardio no falar, porque quando o Senhor ele começa a falar, a atuar,
é sinal que nós devemos ficar aqui, observando e deixando o Senhor agir. E assim eu quero agradecer essa oportunidade, a qual foi me dada. Estou muito alegre em estar nessa consagração. Eu não sabia que tinha consagração de manhã.